E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Venho aqui hoje dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre falo, né? Eu moro em outro país, que não é o Brasil, que é a Inglaterra. Então, aqui, como é 4 horas de diferença, 2, depois 3, depois 4, a gente no momento tem 4. Então, por isso que eu dou boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai depender da hora que você tá vendo, do lugar que você tá vendo. Pode ser que não seja o mesmo horário, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao Papo V. E vamos hoje continuar a história. Antes, eu não posso esquecer. Pessoal, por favor, vamos lá. Se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, tá bom? Para quê? Para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e que assim a gente possa alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo, podendo ajudar compartilhar nossas histórias, né, os nossos momentos. Que vocês sejam bem-vindos ao canal Papo V. Quem fala com vocês aqui sou eu, Vanessa Queiroz. Esse é o meu canal, esse é o nosso canal. E eu gostaria de dizer a vocês que sejam muito bem-vindos. Mas não esqueçam de se inscrever no canal para ajudar, tá? Não esqueçam de dar o seu like, de comentar. Às vezes vocês têm alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, né? Principalmente para quem tem vontade de morar na Inglaterra ou tá passando por alguma situação, né? Difícil, estranha aqui. E aí comenta que eu vou responder vocês e se eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e vamos começar. Então, vamos lá. Continuando a nossa história, gente, foi assim, logo que eu fui morar no apartamento, era um apartamento tão bonitinho, pessoal, vocês nem têm noção. Eu vou deixar o vídeo depois, né, o link aqui no YouTube, para que vocês possam entrar no meu Instagram e ver, né, ali o meu Instagram, ver as histórias, e eu vou deixar o vídeo do apartamento para que vocês saibam como foi exatamente, né, que vocês tenham, eu vou tentar deixar um antes e um depois para vocês verem como que foi a minha sensação, né, então vai ser bom que vocês possam ver. Então, eu fui morar no apartamento, né? Eu botei o carpete, eu comprei geladeira, comprei fogão, comprei uns móveis que eu não tinha, porque geralmente as casas aqui da Inglaterra, quando a gente aluga, elas já vêm com móveis. A cozinha principalmente, né? O resto da casa geralmente não vem. Mas na cozinha já vem. Geralmente vem com fogão, com geladeira, com máquina de lavar e micro-ondas. Mas como, pessoal, a casa era do governo, já era de se esperar que não teriam muitas coisas. E o apartamento não tinha. Ele estava pintado, era arrumadinho, bonitinho, mas ele não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Isso era uma parte que a pessoa que ia morar no apartamento tinha que fazer. E então, com o dinheiro que eu vendi os móveis da outra casa, que eram grandes, eu comprei, né, conforme eu fui entrando e fui vendo a necessidade, eu comprei. Tanto que quando eu entrei na semana, eu fiquei 6 dias sem geladeira e sem fogão. Mas como a gente tinha um McDonald's pertinho, que era do lado praticamente desse apartamento, a gente ia no McDonald's, comia lá, tomava café e almoçava e jantava. Foi 6 dias assim. Não foi todos os dias no McDonald's não, porque tinha outros lugares que vendiam também comida e outras coisas a gente comia, né? Mas foi praticamente isso. Então, pessoal, como eu já tinha mudado, eu precisava ir encaixando a minha vida, né, de pouco aos poucos. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer no momento era pôr a minha filha para estudar, no caso numa creche, porque ela ainda ia completar 3 anos, eu precisava arrumar uma creche, porque aqui, gente, o Universal Crédito, né, que se chama Credit Universal, acontece o quê? É um programa do governo, né, onde as pessoas que estão em situação financeira difícil ou seja que seja qualquer tipo de situação, eles ajudam, principalmente as mães que têm filhos. Então, o que acontece? A gente entra nesse programa, mas a gente também precisa cumprir algumas regras básicas, né, que de compromisso, não deles, somente deles com a gente, mas da gente com eles também. Então, eu precisava pôr a minha filha na escola, eu precisava, no mínimo, trabalhar 15 horas por dia. Esse programa se chama Universal Credit, que é o crédito universal, e ele ajuda essas pessoas que estão em situação, né, de vulnerabilidade financeira, ou seja o que seja, eles ajudam a repor essas pessoas na sociedade
sociedade. Então, o que acontece? São regras, você também precisa cumprir regras para continuar no programa. Então, ou seja, logo depois que eu consegui entrar no programa, eu consegui a casa do governo, então o governo pagava o aluguel praticamente todo para mim, eu pagava só uma parte. Na verdade, no começo, você não paga nada. Se você não está trabalhando e você tem uma criança pequena, até os 3 anos de idade, você não é obrigado a pagar nada, o governo paga tudo. Depois dos 3 anos, o que acontece? A criança vai para a escola com 3 anos de idade e a partir daí você precisa arrumar um emprego, né, para que o programa continue te beneficiando. E aí, cumprindo todos os requisitos que é pedido pelo governo, você pode ali ir morar na casa até seus filhos completarem maioridade, que seria aí 21 anos. Então, isso é uma casa, né, permanente. Você fica lá até quando você precisa. E se você não precisar mais e quiser sair, você pode sair, mas você também tem a opção de comprar a casa que você está morando, a casa ou apartamento, depois de 3 anos de você estando morando nela e a casa tendo essa disponibilidade de venda, você pode comprar a casa do governo, né? Que sai um pouco mais barato, né? Mas esse é outro assunto para depois. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Eu precisava arrumar emprego, né? Já que minha filha estava na escola, eu precisava arrumar um emprego e eu precisava trabalhar. O que era um problema, porque, como eu disse, a criança só pode ficar na escola 15 horas por semana, ou seja, 3 vezes na semana, 5 horas cada dia. E por que não são 5 horas para você trabalhar? Porque se você precisa levar a criança na escola, né? E você deixa a criança lá e o tempo de você ir e depois o tempo que você volta para buscar, né? Daí você não tem 5 horas. Vamos dizer que 1 hora você gasta aí até o trâmite de levar e buscar a criança da escola, né? Então você sobra 4 horas para você trabalhar. Ou seja, eu precisava arrumar um emprego, o que era a coisa mais difícil. Se fosse um emprego full time, eu não poderia, né? Um emprego integral, eu não poderia trabalhar os horários normal, igual as pessoas fazem de 9 às 5, de 9 às 7, porque eu não tinha essa disponibilidade, porque eu estava solteira e tinha uma criança para cuidar. Então, o que eu fiz foi fazer o quê? Foi tentar arrumar um emprego temporário que fosse flexível, que desse para eu trabalhar durante os dias em que durante o tempo em que minha filha estava na escola ou quando ela estava com o pai, que nesse tempo, né, na altura que ela foi para a escola, o pai começou a pegá-la um final de semana sim e um final de semana não. Então, o que acontecia? De 15 dias que ele pegava, só que só os finais de semana. Ou seja, a carga fica toda sobre a mãe, tá? Até porque aqui eu até entendo um pouco mais, porque como o governo está dando suporte maior, que é o da casa, então você precisa entender que é meio que assim, tá, gente? O pai não tem essa obrigação de ficar porque o governo dá o suporte. O que é errado também, mas cada país com a sua regra, né? Então, o pai pegava de 15 dias só nos finais de semana e eu trabalhava, né? Eu ia trabalhar para poder sustentar a casa. Só que nisso, eu e meu esposo conversamos e aí ele começou a pegar. Mas mediante essa dificuldade, eu tive uma conversa com meu esposo e perguntei se ele poderia estar me ajudando um pouco mais, porque eu ia fazer uma entrevista de emprego, né? E quando a gente fica no governo, a gente vai para um programa onde a gente tem que fazer reuniões de 3 em 3 meses, que é onde eles vão te arrumando emprego, vão te jogando para você fazer entrevista, para ver se você consegue alguma coisa ali. Então, eles vão te jogando aí nessas entrevistas, nessas coisas, e você tem que ir, tá, gente? Não pode deixar de ir nas reuniões, porque senão você deixa de receber, seu dinheiro fica bloqueado e você não recebe, tá? É um pouquinho chato, tá? Porque, tipo assim, eles ficam ali em cima de você pra tudo, mas também eu entendo, né? E porque é o dinheiro do governo, então a gente tá usando enquanto a gente precisa. E assim foi, eu fui nas reuniões, eu comecei a fazer as entrevistas que eles me mandavam, mas eu também procurava por minha conta própria. E nesse procurar por minha conta própria, eu consegui uma vaga. E aí, pessoal, eu consegui esse emprego no JR Hospital, que é o Junior Hospital, que é o hospital de Oxford, que é um dos maiores hospitais que tem aqui. Então, eu fui trabalhar lá, né? Eu fiz a entrevista, que eu achei que não ia passar, era uma prova, tinha que fazer uma prova de 3 horas, mas e umas pessoas já tinham falado que era difícil, e como eu não falava inglês, mas eu entendia quando eu lia um pouquinho. Mas eu fui lá e eu falei, cara, eu não tenho nada a perder. Ou eu vou, eu vou. Aí eu fui e
graças a Deus, eu não sei como, eu passei na prova e eu comecei a trabalhar no hospital só os finais de semana, sábado e domingo. Eu fazia 8 horas no hospital. Então eu fui, e era pandemia, então era uma época bem chata para trabalhar, porque, né, eu podia também contrair o Covid ou passar para minha filha ou, né, ou para qualquer um da minha família. Então foi bem desafiador, foi uma época bem desafiadora para mim. E nesse intervalo, enquanto eu também limpava o hospital, eu fazia faxina, eu tava aprendendo, né? Porque eu já fiz faxina no Brasil, eu era faxineira lá, mas eu não sabia como fazer faxina na Inglaterra, porque era diferente, né? É mais carpete, você tem que usar Hoover, que é o aspirador, você tem que aprender os produtos que são diferentes. Então eu tinha uma amiga chamada Maria. Tenho uma amiga, que ela ainda é minha amiga até hoje, graças a Deus, é da minha igreja, e é ela que começou a me ensinar. E aí eu me lembro que ela me chamou pra fazer, ela, amiga, você tá hoje de folga aí, você quer ir comigo fazer uma faxina? Era um final de semana, acho que era uma sexta ou um sábado, não me lembro agora. E eu falei que sim, né? Ela falou assim, é tantas libras a hora. Eu falei, tá bom, é bom que eu aprendo, e fui. Gente... Pensa numa casa, até hoje, quando eu falo, que eu chamo a casa que eu falo com a Maria que a casa era um castelo. Era uma casa tão grande, mas tão grande. E aí, pessoal, como eu tava falando que eu trabalhava de faxina no Brasil, eu fazia, né? Que no Brasil eu fiz de tudo um pouco. Mas a minha profissão, quando eu saí do Brasil para vir pra Inglaterra, eu trabalhava como croupier. Eu não sei se vocês sabem o que é croupier, quando a gente fica numa mesa de pôquer distribuindo as cartas e fazendo o jogo. Então, eu fiz isso por 8 anos, tá? Eu trabalhei ali perto do Jardim Botânico, no Catete, tinha uma casa de pôquer ali, era um bingo antes. E eu trabalhei por 8 anos com isso. Eu até fui uma das 5 melhores dealers do Brasil. Fui convidada para ir para Curitiba, para um evento. Então, assim, é o que eu falo. Quando a gente muda do nosso país, mesmo que a gente tenha uma boa profissão, quando a gente chega em um país diferente, onde a gente não sabe a língua, onde a gente não tem estudo suficiente, o que acontece? A gente vai para o subemprego. E não tem nada de errado nisso e tá tudo bem, porque, gente, eu vou falar para vocês, faxineira aqui ganha muito bem. E aí lá fui eu com a minha amiga limpar esse castelo, gente. A gente limpou, acho que eu limpei naquele dia uns 7 banheiros seguidos. Limpei 2 cozinhas com a minha amiga, mais o resto da casa. Gente, eu saí de lá moída. Ainda passei 2 horas de roupa. E sabe o que eu pensei? Deus que me livre, eu nunca quero fazer faxina. Eu não vou fazer isso na minha vida, porque era muito cansativo. E eu fiquei 3 anos parada, porque quando eu cheguei na Inglaterra, eu estava trabalhando com meu esposo no campo de golfe. E eu era assistente da cozinha, então eu ajudava a lavar, botava a louça para lavar nas máquinas, lavava na mão, fazia, servia refeições, né, servia lanches. Então era fácil, não era nada demais, mesmo sem falar inglês, mas era só ali o básico que eu precisava. Meu esposo estava lá comigo, então era isso que eu fazia antes. E quando eu tive a minha filha, eu fiquei 3 anos parada. Então quando eu fui fazer uma faxina e logo peguei uma pedreira dessa, né, eu tava me sentindo um pedreirão. Mas aí vem aquilo, Deus te mostra que você tem que ser humilde, Deus te mostra que você vai ter que fazer o que for necessário para sobreviver, para crescer e para continuar o teu propósito. E assim foi, né? Eu disse que a minha amiga, ela me pagou aquelas horas que eu trabalhei, eu disse que não queria mais trabalhar e fiquei lá no hospital por um tempo. E logo depois, né, a pandemia acabou, aí os lugares começaram a abrir de novo, né? E aí eu pude, através de uma indiana que eu tinha conhecido lá no hospital, que trabalhava comigo, ela que estava me treinando, ela me disse, cara, você é tão nova, aqui no hospital paga tão pouco, né? Você é uma menina tão nova, forte, um mulherão, por que você não vai pegar rota? Aí eu pensei, o que é rota, né? Porque quando a gente começa, a gente não sabe nada. Aí eu pensei na minha cabeça, o que é rota? Aí perguntei pra ela, mas o que é isso? Aí ela falou, vai limpar casas, vai fazer faxina, cara, vai ser cleaner. Aí que primeira vez que eu vi essa palavra, assim, de vai ser cleaner, né? E aí eu me lembro que eu perguntei pra ela, mas como é que eu faço, né, pra arrumar a minha própria rota, pra arrumar minhas próprias casas? E aí ela me explicou, cara, bota anúncio, bota no Facebook, faz alguma coisa. E aí eu falei assim, e fiquei pensando, porque, gente, eu ganhava 9 e um pouquinho
né, 9 libras e um pouquinho no hospital por hora. E como cleaner, as meninas estavam ganhando de 12 a 15 libras a hora. Então eu falei, cara, eu vou ser minha própria patroa, eu não vou ter que cumprir esse horário de 8 horas seguidas, às vezes gente em cima de você, né? Eu ia fazer da minha forma, ia ser flexível para mim e eu poderia trabalhar e ainda cuidar da minha filha, né? Quando eu tivesse disponível. Eu trabalharia, no caso, só na hora que minha filha estivesse na escola. Então fiquei eu encucada com isso e fui dormir pensando nisso. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer um panfletinho. Um panfletinho. Só que eu queria fazer um panfletinho que mostrasse a minha essência, né? E que tocasse o coração das pessoas. Porque as pessoas não me conheciam, eu não era daqui, eu não falava inglês e eu não tinha, como as pessoas falam, não tinha experiência, né? Para dizer assim, já trabalhei em tal lugar, referência, não tinha nada disso. Então eu precisava tocar as pessoas de outro jeito. E eu tive a brilhante ideia, né? Que Deus pôs no meu coração de fazer um panfleto, tipo uma cartinha de mim para as pessoas que estivessem lendo, precisando e que pudessem ajudar uma mãe que estava em uma situação difícil no momento, passando por uma situação difícil com uma criancinha de quase 3 anos. E aí eu fiz o texto, gente, assim, do meu coração. Foi um texto do meu coração, dizendo, gente, eu preciso de ajuda. E no dia seguinte, quando eu acordei toda inspirada a realmente ver como que ia funcionar isso. Liguei para essa minha amiga Maria, porque ela já tinha, né, entendimento, ela já tinha meninas que trabalhavam para ela já tinha a rota dela, já era bem conhecida, então perguntei para ela como que eu poderia fazer também para estar conseguindo, né, ser a minha própria patroa, né, trabalhar para mim mesma e como que eu faria. Ela falou, amiga, tem os aplicativos, você pode botar coisa no Facebook, né, adicionar coisa no Facebook, para as pessoas verem que você tá querendo. Aí, gente, eu tive a brilhante ideia de eu falar, gente, não quero mais trabalhar no hospital, o hospital paga pouco, trabalha muito, e era longe, porque eu morava em Whitney e o hospital ficava em Oxford, então eu não dirigia, eu tinha que pegar 47 minutos de ônibus para ir e 47 minutos de ônibus para voltar. E aí, nesse texto, eu coloquei meu coração no texto, e eu disse, olá pessoal, meu nome é Vanessa Queiroz, eu tenho tantos anos, eu tenho uma filhinha de quase 3 anos, recentemente me separei, estou morando em Whitney, eu não falo inglês, eu estou precisando de ajuda financeira, estou passando por dificuldades e gostaria de saber quem poderia me dar uma oportunidade. Eu não estou pedindo dinheiro, estou pedindo uma oportunidade para poder mostrar o meu trabalho, porque eu estou aqui há pouco tempo, então eu nunca trabalhei na Inglaterra, mas eu já tive experiências no Brasil e eu gostaria somente de uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E aí, gente, pronto, eu botei isso no Facebook. E aí, no Facebook foi meu primeiro cliente que eu consegui. O nome dela eu me lembro, é Florence, e o dele era James. Lembrei, James. Foram meus primeiros patrões, só que era um pouquinho longe. Mas como eu não conhecia Whitney, eu não sabia que Bumpton era longe. Mas não interessava, porque eu precisava dessa oportunidade para as outras portas se abrirem. Então fui eu lá, sem saber inglês nenhum, falava muito pouquinho, tipo, oi, bom dia, essas coisas. Mas fui. Foi o James que me atendeu, uma pessoa super educada, um homem super educado. A mulher dele era alguma coisa da França. O nome dela era Florence, mas ela era mais fechadona, assim, e tal, mas não interessa. Fui lá, trabalhei, eles me davam 5 horas por semana. Eu passava roupa, arrumava a casa e passava roupa. Então, ali foi o meu começo. Foi a minha experiência. Então, foi muito bom, porque foi onde que eu comecei. E aí, depois, eu tive a brilhante ideia eu fui no mercado, eu ia no mercado que tem aqui, o Sainsbury, que é um mercado muito grande. E sempre prestando atenção, eu vi que no mercado eles tinham um quadro de anúncios. Então eu pensei o quê? Cara, se eu pegar o meu panfleto que eu fiz e botei no Facebook, e botar uma fotinho de uma empregada, tipo uma moça limpando, e botar meu texto e por ali, as pessoas vão vir e vão ver que eu sou local, que eu botei também que eu era local, e eles vão me mandar mensagem. E eu até falei assim, gente, me mandem texto, né? Porque ele já tinha falado que eu não falava inglês, então o texto eu podia traduzir e copiar e colar e depois mandar de volta. E foi aí que tudo aconteceu. Eu botei, gente, acho que foi numa terça ou quarta-feira,
o meu panfleto no Sainsbury e na sexta-feira eu já tinha 6 clientes. Foi aí que a história começou. E daí pra frente foi só Deus abençoando, gente, foi incrível, incrível. E aí, gente, tinha essas pessoas que vieram até mim por lá, tem, que ela é minha, hoje em dia ela não é minha patroa, ela é uma cliente, tá, gente? A gente não é empregado de ninguém, a gente tem clientes. Isso foi uma coisa que eu aprendi no curso que eu fazia aqui, que a gente não é empregado, a gente tem clientes. Então, eu ofereço o meu serviço para os meus clientes e que esse serviço seja bom, com excelência, para que eu possa ganhar mais clientes. E assim foi. Essa portuguesa, que se chama Raquel, que é um beijo, te amo. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa, uma amiga. Ela se tornou uma amiga. Eu trabalho com ela até hoje, né? A gente, além de trabalhar, a gente é amiga. Então, eu vou pra casa dela, ela trabalha fora, então eu fico lá o dia todo, eu limpo, eu passo, né? Eu cuido da casa dela como se fosse minha casa. E ela é uma pessoa muito gentil e carinhosa pra mim e pra minha família. E aí, pessoal, quando eu comecei a trabalhar assim, direto, começou a vir uma coisa dentro de mim, uma garra, aquela garra que eu tinha deixado no Brasil, começou a reinar de novo dentro de mim. E aí eu pensei, cara, agora eu já tenho as casas. Aí eu tinha essa cliente que era portuguesa, uma outra que era espanhola, então Espanha também, né? Espanha você também consegue entender. Mas a maioria, o resto todo que eu tinha era inglês. Então o que eu pensei? Cara, meu serviço é bom, é de excelência, mas eu preciso melhorar o meu nível de inglês, porque eu não consigo me comunicar com os meus patrões. Chegava a época, assim, de estar na mesma casa que o patrão, e ele tava, assim, em outro cômodo, ele mandava mensagem pra mim, Vanessa, você pode fazer isso? Vanessa, você pode fazer aquilo? Desculpa. E era assim. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha mentalidade. E aí eu falei, cara, eu vou mudar a minha mentalidade. E aí, foi aí que virou uma outra chavinha de que eu precisava me aprimorar aprendendo inglês. E assim eu fiz. Me inscrevi, fui lá para fazer uma entrevista para saber o meu nível de inglês, né, num college. E aí eu comecei a fazer o inglês. Gente, eu não falava inglês. Eu já morava aqui uns 6 anos, ia fazer 7 anos. E eu não falava inglês nenhum. Era muito, muito básico mesmo. Tipo, oi, as cores, eu quero. Era muito pouca coisa. Eu fui para a escola. E aí o meu inglês começou a fluir. E as coisas foram andando certo, Deus foi botando a mão. Eu comecei a estudar para fazer aula de carro, o que também me ajudou a aprimorar o inglês. Então, assim, a minha coragem toda veio para fora. A minha coragem toda de mãe, de mulher. E eu me senti tão orgulhosa, era tão bom não estar mais passando por aquilo tudo. Por isso que eu falo sempre, gente, é muito importante a gente confiar no processo, porque é o processo que molda o que a gente vai ser, o que a gente espera para o futuro. E aí, finalmente, passado, assim, uns 2 anos e meio dessa loucura toda, eu já estava em outra situação. Eu já falava inglês, não 100%, mas já falava inglês que dava para me comunicar com os meus patrões. Eu já tinha experiência, então quando aparecia uma nova casa, né, porque teve época que eu tive que recusar, né, então quando aparecia uma casa nova, eu já ia lá fazer minha entrevista, conversava com a pessoa, já não tinha mais medo do inglês, né, e assim minha vida foi fluindo. E aí quando chegou, assim, lá para e meu filho junto, né, que meu filho sempre esteve presente, quero deixar isso muito bem claro aqui, ele sempre veio. A minha filha, no tempo em que eu fiquei afastada do meu esposo, né, que a gente ficou separado, a minha filha se apegou ao irmão dela. Então, ela fez o irmão da figura paterna, que ela não tinha, ela encontrou no irmão. O irmão sempre foi muito carinhoso, muito cuidadoso. Então, eu criei o meu filho muito bem em relação a isso. O meu filho também passou por muitas coisas ruins, a gente sofreu bastante, ele sofreu bastante também com essa questão de pai. Então, isso ficou no meu filho e ele sempre disse, até hoje ele é casado, ele tá com 24 anos, vai fazer 25, e ele já tá 7 para 8 anos com a esposa dele, mas eles não querem ter filho. Ela acabou agora os estudos, né? Eles compraram uma casinha, então a vida dele está de pouquinho a pouquinho.
sim, porque meu filho sempre falou isso: mãe, quando eu tiver meu filho, eu quero estar estruturado. Eu não quero abandonar meu filho, eu não quero deixar meu filho para outro homem cuidar, eu não quero ser uma pessoa irresponsável, que foi sempre o que eu ensinei pro meu filho. Então ele fala: mãe, primeiro eu vou me estruturar, deixar que a minha esposa se estruture também, para que na hora que a gente tenha o nosso filho, ela possa ter o tempo de mãe dela, de descansar, de cuidar do nosso filho, e eu ter um emprego bom onde que eu possa sustentar a casa, o que a gente precisar. E isso é muito legal. Eu acho que hoje em dia os filhos precisam disso, que os pais amadureçam eles, não amadurecer com coisas erradas, mas amadurecer de pensamentos bons, de coisas boas, de atitude, porque os filhos precisam ter atitude, principalmente os homens, né? A gente, principalmente como cristão, entende que o homem é o provedor da casa, né? É o homem que é o sacerdote da casa. Então a gente tem que ensinar nossos filhos sobre isso. E eu ensino a minha filha também a feminilidade, que ela é feminina, que ela precisa ser, ela não precisa, não é que ela não possa, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela é mulher, ela precisa de um companheiro, ela precisa ter a família dela. E eu gosto muito de ensinar isso para os meus filhos, e eu sigo a Bíblia para ensinar as coisas para o meu filho, tá, gente? Independente do que o mundo prega, na minha casa é pregado sobre a Bíblia. Então claro que a gente não é santo 100% para seguir tudo certinho, e então a gente tenta levar a nossa vida, né, seguindo a palavra de Deus, e que, como diz, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, né, que clareia o meu caminho. Então eu tento ensinar meus filhos sobre a luz da palavra da Bíblia. Então, gente, passando por isso tudo, graças a Deus, sempre botando Deus na frente de tudo, as coisas começaram a clarear e eu comecei a pegar a minha independência financeira. E logo que a gente consegue essa independência financeira, o que acontece? Nas nossas reuniões do governo, a gente vai ficando independente, né, do dinheiro do governo, então a gente vai parando de ir na reunião e eles começam a pagar menos pra gente, né? Tipo, se antes eu ganhava 1.200 e agora eu tenho um trabalho e eu tô ganhando 1.000, eles me pagam agora só 200 para completar o que uma pessoa precisa viver, né? Precisa de dinheiro para viver a vida com uma criança, né, ali na base deles. Então, pessoal, eu penso muito sobre uma coisa que é uma coisa que eu acredito muito. Porque, assim, sempre que a gente estiver passando por um momento difícil, que a gente estiver num buraco, que a gente achar que as trevas dominaram tudo, a gente tem que se lembrar que Deus está no barco. Deus está no nosso barco. Mesmo que ele esteja dormindo, mas ele está no barco. E na hora certa, ele vai acordar, ele vai ordenar que o mar se acalme e tua vida vai se acalmar também. Então, é só um processo que exige paciência, tá, gente? Exige muita paciência da gente, exige que a gente tenha um comportamento com Deus, tá? Um comportamento de fé e de amor com Deus, que a gente acredite, porque se a gente botar Deus na frente, né, e acreditar, né, que tudo vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo em algum momento, você pode demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Então não deixem de acreditar que Deus tem o melhor para vocês, que Deus tem um projeto maior para você, para sua família, para os seus filhos, desde que você esteja também cumprindo os mandamentos que Deus deixou, tá bom? Então seja forte, seja corajoso, ore, não deixe de orar em nenhum momento, sempre que tiver um problema, gente, ore na alegria, ore na tristeza, ore nas horas boas, ore nas horas ruins, porque se as coisas acontecerem, Deus é Deus, mas se não acontecer também, ele continuará sendo Deus. Então é a fé que move as montanhas, é a fé que vai mudar, porque aonde precisa, gente, a fé é um milagre, né? É o que eu falo, que na minha vida aconteceu um milagre, como pode acontecer para você, mas para um milagre acontecer, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter nada, a gente precisa ter zero. Quando a gente tem zero, aí já não é mais com a gente, é com Deus. Então, pessoal, a matéria-prima do milagre é nada. Então, para que você veja um milagre na sua vida, você não precisa ter nada. Quando você ali já não posso mais resolver, não é mais comigo, os médicos falaram que não tem jeito, eu não tenho como resolver isso, não sei como vou fazer.
entrega na mão de Deus, porque aí é a hora do milagre. A hora do milagre é na hora que ninguém mais pode fazer nada. É quando tá tudo perdido pro homem, mas para Deus nada tá perdido, porque ele é o criador de tudo. E Deus é como se ele tivesse feito o quebra-cabeça. E ele sabe peça por peça, aquela que você perdeu, ele sabe onde que tá. E ele sabe a peça, ele sabe cada peça onde encaixar, porque quem criou foi ele. Quem fez foi ele. Então ele sabe realmente e perfeitamente onde e quando encaixar cada coisa em cada lugar. Então confie que Deus tem o melhor para sua vida. Pessoal, eu quero agradecer, tá? Eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá grande e eu quero deixar um pouco mais de história pra semana que vem. Ainda tenho mais coisas pra contar, né? Eu contei aqui como que eu venci a parte aí do medo, do inglês, né? E semana que vem eu vou contar como foi reconquistar o meu esposo, né, como que a gente se reconectou, tá? Na verdade, eu que me reconectei, né, e Deus reconectou a gente, mas isso aí é assunto pro próximo episódio. Eu quero agradecer a vocês por estar esse momento aqui comigo, de poder compartilhar, né, o meu testemunho com vocês, né, contar as histórias, tudo que eu passei, para que também possa encorajar a outra mulher que esteja passando por isso, ou que venha passar, que Deus, que espero que Deus não permita, mas se isso for permitido, que você entenda que isso não é o teu fim. Isso é só o teu começo para que você descubra quem você é de verdade. Porque Deus é contigo. E Deus sendo contigo, eu te digo, não tenha medo de nada. Você é filha, você é filho do rei. E o filho do rei não falta nada para ele. Você é merecedor disso tudo, entendeu? Então não tenha medo de pedir ao Pai. Peça ao Pai, porque se você não pedir, o Pai não vai te dar. Então peça ao Pai, ponha seus joelhos no chão e peça ao Pai o que você precisa. E acredite, se o Pai te ama, porque se o Pai te ama e o Pai te ama, e se você tá pedindo algo que é bom pra você, porque Deus vai saber o que é bom pra você, porque se ele não te der, é porque não era bom pra você, porque ele tem algo melhor. Mas peça ao Pai, porque o Pai não deixa de dar ao filho o que o filho precisa, não o que o filho quer. Porque nem tudo que a gente quer, a gente precisa. Mas Deus sabe o que a gente precisa. Então tenha fé, joelho no chão, né? E peça a Deus o que você precisa e Ele te dará no tempo certo o que você realmente precisa. Então é isso, pessoal. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham um dia abençoado, um ano abençoado, que a vida de vocês seja repleta, né, das bênçãos do Senhor, do amor do Senhor, e que vocês não se esqueçam também, tá, de se inscrever no canal, de comentar. Gente, eu quero muito saber de vocês, me contem de vocês, me contem o que vocês estão passando, o que vocês acharam da minha história, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês querem saber. Ainda tem muita história para contar, mas é importante que você participe também, porque esse canal é feito de mim e de você. Então, seja parte dessa história. Conte, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Um beijo, pessoal!